Olá, boa noite. Estou aguardando conexão com o Instagram. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal do Voo. Aguardando a conexão. Bem-vindo. Bem-vindo ao canal do Voo. Hoje vamos falar sobre saúde. É um tema muito interessante. Saúde como um todo. Saúde integral. E que legal. 10 hábitos matinais que podem mudar sua vida e gerar muita saúde. Boa noite todo mundo que está entrando. Sejam super bem-vindos. Boa noite. Gostaria de convidar quem está sempre comigo, compartilhar o meu canal do Voo no YouTube. Compartilhar com quem vocês acham que podem gostar do vídeo. Vamos fazer o canal do Voo crescer. Hoje, especialmente, eu vou falar sobre um assunto muito interessante, muito mesmo. Eu gosto muito de falar de saúde. Saúde é o bem mais precioso. Sim. O Parque Ibirapuera é um hábito matinal, sim. E falar de saúde é falar de vida para mim, porque eu já perdi a minha saúde uma vez e eu vi que o quanto era importante eu manter a minha saúde, eu me equilibrar. E esses hábitos matinais, eles têm tudo a ver com a Ayurveda. Eu tenho o meu trabalho, que eu sou consultora ayurvédica, tenho formação em terapia ayurvédica, e falar de saúde, falar de alimentação, falar de hábitos saudáveis é comigo. Eu adoro isso e o quanto eu posso compartilhar de informações, de conhecimentos, de pequenas dicas, porque eu acredito que a saúde, a gente tem que construir todos os dias. É um hábito. A saúde é um hábito. Então, hábitos saudáveis constroem uma vida melhor. E a Ayurveda, eu até coloquei na chamada do meu post que eu ia falar sobre o método Voo de Sofia, aliado a essa medicina milenar chamada Ayurveda. Eu vou falar o que significa Ayurveda. Ayurveda é ciência da longa vida. Ayur, vida, Veda, conhecimento. A ciência do conhecimento, a saúde da longa vida. E eu sempre digo que Ayurveda é um estilo de vida. Porque eu não vou falar o tempo inteiro sobre essa medicina fantástica, excepcional, mas essas dicas estão diretamente ligadas com esse estilo de vida ayurvédico. E falar dos 10 hábitos matinais que podem mudar a sua vida e te gerar saúde é completamente intrínseco, ele é colado com a medicina ayurvédica. E quando eu tive contato com essa informação, eu falei, eu tenho que falar sobre isso, porque quando nós falamos de saúde, de hábitos saudáveis, a gente está falando de preservação da saúde. E o que o método Voo de Sofia tem a ver com isso que eu vou falar hoje? Para deixar os assuntos mais claros,
O método Volt Sofia, ele é um conjunto de informações que eu, ao longo da minha vida, eu fui adquirindo do Ayurveda, do mentalismo, da metafísica. E isso fez o quê? Que eu construísse um processo de transformação. E o Ayurveda tem tudo a ver com isso. Então, são dicas, sim, durante esse treinamento, são dicas que eu passo durante as consultorias, são dicas que eu passo nos processos de coaching e são dicas que eu vou passar no nosso grupo do Volt Sofia. E o que eu queria falar sobre isso? Esses 10 hábitos matinais que podem mudar a vida de qualquer pessoa. Eu vou falar um pouquinho da minha história, porque eu acho que cabe muito bem eu falar brevemente sobre o que eu passei na minha vida e como eu perdi a minha saúde. Desde criança, eu sempre tive muita curiosidade em conhecer as plantas. Eu era uma criança que lia livros de frutas, de verduras, uma criança chata, pode ser, mas eu adorava ir para o fundo do quintal com a minha avó e vê-la plantar e vê-la colher. E eu sempre perguntava para ela: vó, para que isso serve? Para que a arruda serve? Para que o boldo serve? Para que a carqueja serve? Para que o cabelo de milho serve? Por que a gente come maçã? Por que a gente come esse tipo de comida? E eu sempre fui muito curiosa. Por que nós precisamos tomar sol? Por que nós comemos esse tipo de comida? E quando eu passava mal quando criança, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande na minha parte alimentar. E quando eu comia certas coisas, eu adoecia, mas não era uma doença propriamente, eu sentia uma indisposição. E ao longo da minha vida, eu sempre fui muito curiosa em conhecer. E num dado momento da minha vida, eu comecei a adoecer emocionalmente. Eu tinha o quê? Uns 20 e poucos anos. Eu comecei a adoecer. Até que eu contraí uma hepatite. E eu falo que essa hepatite salvou a minha vida. Porque eu fiquei muito doente, muito mesmo. Eu não conseguia ingerir nada. Imaginem vocês, eu com 20 quilos a menos. Hoje eu tenho 70 e alguma coisa. Com 20 quilos a menos. Era um palito. Eu era muito doente. E depois dessa hepatite, eu comecei a transformar minha vida, porque eu passei a usar todos aqueles conhecimentos que eu tinha adquirido desde criança e eu comecei a usar aquilo de uma forma efetiva. Então, eu comecei a mergulhar o quê? Na medicina chinesa. Eu tive curiosidade através de uma grande amiga de Sacramento, Dona Odete, que é uma mãe para mim, e ela me fez conhecer a macrobiótica. Eu comecei a mergulhar nesse lado de comida, de prestar atenção nas reações do meu corpo, o que aquele tipo de comida fazia comigo. Particularmente, a macrobiótica não cai muito bem para mim. Eu não tenho esse perfil macrobiótico, mas eu segui muitos anos, muitos mesmo. E eu fui me adaptando até que eu conheci a medicina ayurvédica. Foi assim, foi uma descoberta. Por quê? Porque eu pude perceber o quanto aquilo era efetivo para mim e o quanto eu gostava de certas coisas, depois como eu não gostava de certas coisas. Para vocês terem uma ideia, eu sou o estilo de pessoa, tipo de pessoa que não posso comer saladas, coisas cruas. O meu processo digestório, ele é fraco para isso. Então, muita gente fala assim: Alba, mas salada é tão leve, tranquilo. Não. As folhas cruas, a alimentação crua, ela tem uma dificuldade muito grande mesmo,
da gente digerir. Tanto que na medicina ayurvédica, a salada é a última coisa que a gente come. Então, eu não vou continuar falando sobre a medicina ayurvédica, mas é uma curiosidade. Então, eu não posso comer salada. E tanto que uns dias atrás, que fez muito calor, eu comecei a comer tomate de salada, porque estava tão calor que eu não queria comer coisas quentes. E eu comecei a me sentir mal, eu comecei a ter umas indisposições digestivas. E isso é muito interessante. E aí, consequentemente, naquele processo todo, eu tive uma indisposição com uma pessoa. E a união do atrito emocional com a salada foi um veneno para mim. Então, por que do voo de Sofia com a medicina ayurvédica, o mentalismo e a metafísica? Por quê? Por que eu estou falando disso tudo hoje? Porque o voo de Sofia, ele tem um processo da gente entender quem nós somos, um processo de autoconhecimento, da gente perceber o que faz bem para nós e o que não faz bem para nós. O processo, o método voo de Sofia, ele te ensina a se autoconhecer, a se perceber, a te sentir, a te descobrir cada dia mais. E por que eu vim falar hoje desses 10 hábitos que podem mudar a sua vida? Por quê? Porque quando começamos a nos autoconhecer e perceber como a gente leva a nossa rotina, como a gente se conhece, se descobre, se percebe, a gente pode mudar o rumo da nossa história. A gente pode mudar quem nós estamos hoje para sermos pessoas melhores. Lembra das crenças limitantes? Hábitos matinais, ou seja, os hábitos ao longo do dia, eles fazem com que a gente se destrua e destrua as outras pessoas. E isso tem tudo a ver com o quê? Com a percepção que nós fazemos da nossa vida. Então, só finalizando a parte do que eu comecei a falar sobre a Ayurveda, o Ayurveda é um estilo de vida, não é somente a alimentação, não é somente a prática física. Não, a Ayurveda é um contexto de vida. É você aprender a se autoconhecer, você descobrir o que te faz bem, o que não faz, o que você ingere emocionalmente que te intoxica. Eu não falei que uns dias atrás eu tive uma indisposição com uma pessoa e automaticamente eu comi alguma coisa crua e aquela química não deu certo. Então a combinação não deu certo. E isso no Ayurveda é fato. O que nós ingerimos física, mental, emocional, sensorial, o nosso meio ambiente, isso tudo faz com que a gente tenha saúde, com que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha o quê? Força interna para tomar decisões, o voo de Sofia aqui, tomar decisões importantes para que a nossa vida seja a melhor possível. A base da medicina indiana é a digestão. A digestão. E a digestão, ela pode ser física, mental, emocional e espiritual. Então, nós temos esse processo digestório chamado vida. Então, quando nós ingerimos alguma coisa física que não combina com a nossa constituição energética, com os nossos doshas, que são nós somos os 3 doshas, os 3 desequilíbrios, quando entra em erupção essa energia, a digestão não é efetiva. Quando a gente ingere alguma emoção que não nos faz bem, isso causa uma indigestão emocional. Quando a nossa mente está perturbada, turbulenta, e vem mais informação e o estresse e a sobrecarga,
a gente não tem digestão efetiva. E quando a gente não vive de acordo com a nossa alma, com a nossa Sofia, por isso do voo de Sofia, a gente não tem uma digestão efetiva. Então, esse processo digestório, ele acontece nas nossas vidas o tempo inteiro. Então, o primeiro hábito matinal, o Rodrigo, primeiro hábito matinal que a gente tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque eu estava falando de digestão. Os sonhos, quando a gente sonha à noite, isso é um processo digestório. Os sonhos, eles servem para quê? Para fazer com que a gente faça a digestão das emoções do nosso dia seguinte. Existem pessoas que têm uma sensibilidade muito maior, que conseguem o quê? Mergulhar em manifestações astrais, conseguem ter sonhos premonitórios, ter visões, prever acontecimentos, saber da vida com antecedência. Os sonhos servem para isso. Os sonhos servem como sinais. Os sonhos funcionam. E tanto que todo mundo sonha. Então prestem atenção nos seus sonhos. E é muito interessante que sempre é sugerido que a gente tenha um caderno do lado da cama. Por falar nisso, quem não pegou o caderninho para anotar, são 10 passos super importantes. Anotar os sonhos e qual que é o sentimento que aquilo causou. Se o sonho tinha emoção, se o sonho tinha vivacidade, se tinha cor, se tinham pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas. Isso é super importante, você escrever os seus sonhos para que você possa interpretá-lo depois. Então, essa é a primeira dica de você quando você acorda. A segunda dica, que é muito importante, arrumar a sua cama. Tem pessoas que não fazem isso. Eu mesmo, durante muito tempo, eu não arrumava a minha cama. Eu tinha preguiça. Só que eu entendi a função disso. Por que isso é importante? E por que quando eu cito esses exemplos, eu dou um exemplo pessoal? Porque às vezes a gente está escutando uma pessoa falar e a gente fala assim, aquela pessoa não erra. Não, nós somos humanos. E é interessante a colocação, por quê? Porque quando a gente presta atenção em alguém falando, talvez aquilo faça sentido na sua vida. Então, durante muito tempo eu não arrumava minha cama. Mas a importância do quê? De você começar o seu dia com o lugar que você dorme arrumado, com o seu quarto. Preparar o seu quarto para quê? Para a noite. Para você chegar à noite e a sua cama tá posta, tá preparada. E a primeira dica desse segundo tópico: nunca arrume a sua cama do mesmo lado. Comece a trabalhar com os movimentos que você não está acostumado. Por quê? Eu não sei se vocês acompanham os assuntos médicos, científicos, eu gosto muito disso. E essa visão dos médicos, do comportamental e dos médicos, dos neurocientistas e dos médicos que trabalham com os processos mentais. Eu terminei de ler esse livro e eu achei ele fantástico, Super Cérebro. Uma das razões de eu estar aqui hoje falando sobre os 10 hábitos, um dos motivos é esse livro. Eu sugiro que, se quem tiver curiosidade, não é um livro fácil, mas é um livro muito interessante. É um livro de um médico, e foi esse médico, Tanzi, que descobriu a célula que desencadeia o mal de Alzheimer.
E todos nós estamos suscetíveis a desenvolver o Alzheimer. E uma das coisas que isso pode ser que retarde ou nunca aconteça é a gente nunca fazer as coisas do mesmo modo. A gente quebrar a rotina, quebrar os hábitos viciados. E tem hábitos que são saudáveis, mas tem hábitos que são viciados. Por exemplo, eu acordo, viro para o lado esquerdo, coloco o pé esquerdo no chão, depois coloco o direito, calço o meu chinelo direito, calço o meu chinelo esquerdo, vou no banheiro, faço xixi, escovo os dentes, vou lá na cozinha, tá. Todos os dias da mesma forma. Isso é bom? Não, isso não é bom. É importante a gente não ser mecânico. Por quê? Porque nós não estamos criando novas sinapses, a gente não está criando novas conexões. Então, quanto mais a gente exercita o nosso cérebro de uma outra forma, adquirindo conhecimentos, adquirindo palavras novas, aprendendo o idioma, conversando com pessoas diferentes, fazendo novas conexões sociais, a gente se abrindo para a vida, a chance de desenvolver um Alzheimer, ela cai muito, muito e muito. Então, essa é uma das colaborações que eu gostaria de deixar hoje. Corte os hábitos repetitivos, corte os hábitos que são mecânicos. Isso faz com que não sou eu quem estou falando. Eu já tinha lido sobre isso, mas esse médico, quem descobriu o Alzheimer, que disse: mude os seus hábitos e você melhora a sua vida em 95%. Outra coisa, aí entra a parte do Ayurveda aí. Você foi ao banheiro, às vezes as pessoas evacuam logo que elas levantam, algumas urinam somente e depois você vai para a cozinha. Tá. Uma dica fantástica do Ayurveda que eu faço comigo é raspar a língua. Existe um raspador de língua ayurvédico que você passa e raspa e tira toda aquela gordura que fica sobre a língua. Pelo Ayurveda, pela medicina ayurvédica, aquilo são as toxinas que o seu corpo eliminou durante a noite e você, pela manhã, você raspa isso. Tá? Eu cometi um equívoco. Você não foi para a cozinha, você está no banheiro. Você raspa sua língua e escova os dentes. E aí você vai para a cozinha. Quando você chegar na cozinha, tem pessoas que não têm o hábito de tomar água pela manhã. Água não é uma coisa tão normal para muita gente. Pode ser, nossa, eu tenho tanta sede. Eu particularmente tomo muita água. Eu gosto de água, eu sinto sede. E tem pessoas que não tomam água. Então tome água, pelo menos um copo de 200 ml de água. Pelo Ayurveda, falando ayurvedicamente, você amornar essa água e colocar algumas gotas de limão. Ayurvedicamente falando, são 10 gotas de limão. Tem gente que coloca meio limão, não tem problema nenhum. Tem gente que coloca um limão, depende do que? Da sua capacidade de ingerir aquela acidez. O limão no nosso corpo, ele se torna alcalino. E ele serve para quê? Para a gente limpar o trato digestório, preparar o nosso corpo para ingerir o alimento. E essa água com limão, ela vai entrar no nosso estômago, ela vai passar pelo nosso duodeno e ela vai limpar os nossos intestinos. Ela vai alcalinizar o nosso corpo. Então é um hábito que eu sugiro que vocês adquiram, mas não um ato mecânico de tomar a água de manhã, não.
Comece a prestar atenção, ter consciência naquilo que vocês estão fazendo. Depois que tomou essa água, existe uma dica dos neurocientistas e dos médicos, da medicina ayurvédica também, da medicina tradicional chinesa, que nós deveríamos fazer todas as manhãs uma meditação. Meditar. Ai, Alba, é muito difícil meditar, eu não consigo. Comece com uma dica bem pequenininha. Sente com a sua postura ereta, alinhe a sua coluna e você começa a prestar atenção na sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo pelas narinas. A nossa respiração, ela pode ser tanto automática como mecânica. O nosso corpo, ele precisa de respiração, ele precisa de nutrição, de prana. Se vocês pararem e prestarem atenção, o primeiro ato das nossas vidas, quando a gente sai de dentro, quando a gente nasceu, o que é? Respirar. E qual que é o último ato das nossas vidas? A respiração cessa. E nós precisamos, para ter uma qualidade de vida, a gente precisa respirar bem, saber respirar. Tanto que as práticas de yoga, os pranayamas, quem tiver curiosidade, depois eu posso passar algumas dicas de pranayamas que sejam legais e fáceis de fazer. Os pranayamas, eles têm a capacidade do quê? De oxigenar o nosso coração, os nossos pulmões e principalmente oxigenar o nosso cérebro. O nosso cérebro é o órgão do nosso corpo menos pesado. Ele pesa menos que qualquer outro órgão. Só que ele requer uma energia muito maior que todos os outros. E a nossa capacidade cerebral, ela precisa de oxigenação e precisa de água. Então, o nosso cérebro precisa ser hidratado, ele precisa de uma circulação e ele está diretamente ligado com o nosso coração. Então, é importante o quê? A gente respirar direito. E a meditação, para que serve? Para que serve uma meditação? Para e pensa. Para a gente alcançar as ondas teta. Para a gente alcançar uma frequência maior no nosso corpo e para a gente sair do padrão vibratório, da órbita energética que a gente vive e começar a ter pensamentos conscientes. Então a meditação serve para quê? Para me dar uma qualidade de vida melhor. Eu vou ser menos refém da mídia social, ser menos refém das pessoas, menos refém das situações, menos refém do que eu sinto, que eu trouxe de crenças limitantes, o voo de Sofia aí, entende? A conexão que eu tô fazendo, o voo de Sofia. Então, a respiração e a meditação, elas precisam ser um hábito na vida das pessoas, que com certeza 90% das doenças psicossomáticas, elas desaparecem com essa prática, respirar e meditar. Porque vocês bem sabem que uma grande parte das doenças são doenças psicossomáticas, são emoções que somatizam no corpo. E isso tudo por quê? Porque a gente não consegue lidar com as emoções. O que vem sobrecarrega o nosso ser e a gente não consegue lidar, não consegue digerir as emoções, digerir toda aquela informação que muitas vezes é uma informação tóxica. É toxicidade, é veneno para os nossos corpos.
E se a gente pensar assim, poxa, Alba, mas você está falando de cérebro, você está falando de mente, você está falando de corpo, você está falando de espírito. Nós somos esse movimento energético. Então, nós vamos começar um dia para quê? Um dia para a gente passar um dia melhor, passar um dia mais equilibrado, passar um dia mais feliz e chegar à noite a gente ter uma qualidade de quê? De sono. Porque uma das grandes causas também do Alzheimer e da demência é o quê? São pessoas que não têm um sono efetivo, pessoas que não dormem direito. Então, é muito importante a construção de uma saúde melhor, a construção de uma vida equilibrada, a construção de uma rotina saudável. E isso tudo começa com o quê? Com hábitos, logo que a gente acorda. E é muito interessante isso, por quê? Porque quando nós acordamos de uma forma diferente, começamos o dia diferente, automaticamente o nosso dia muda. A gente pode ter problemas inúmeros, mas a reação, as nossas atitudes, elas podem mudar sim, frente ao problema. Agora, depois que nós escrevemos os nossos sonhos, arrumamos a nossa cama, deixamos o nosso quarto organizado, raspamos a nossa língua, escovamos os dentes, fomos para a cozinha, tomamos a nossa água. Quem não gostar de limão, toma água pura, não tem problema nenhum. Respiramos, meditamos e agora nós vamos fazer um chá. Quem não tem o hábito de tomar chá, eu sugiro que comece, mas chás que sejam importantes, chás que contenham o quê? Ginseng, ginkgo biloba, ou quem não gostar de chá, comece a usar esses suplementos. Eles são interessantes sim, porque eles ajudam na circulação do nosso do sangue no cérebro. Então é muito interessante. E tomar chá de gengibre é muito bom, é muito interessante. Nesse momento, eu sugiro que você pegue o seu caderninho e escreva o que você está sentindo. Escreva suas emoções. Ou se você não gosta disso, agradeça. Agradeça pela sua vida. Agradeça pelo seu chá. Agradeça por estar vivo. Agradeça pelo seu corpo. Agradeça pela sua saúde. Agradeça por quem vive, pelas pessoas que vivem com você. Agradeça pelo seu trabalho. Agradeça pela natureza, pelo ar que você respira, por você ter meditado. Ser grato, a gratidão, ela libera hormônios. Nós já falamos alguns meses atrás sobre os hormônios, o efeito sensacional de quando a gente estimula esses sentimentos dentro da gente. Então, faça esse trabalho diário de você reconhecer o valor que é a sua vida. E com certeza, a partir daí, muitas coisas podem vir. Você pode ter insights, você pode começar a perceber algumas coisas que você não via, você se autoconhecer, você se perceber, você sentir como a vida está diferente, observar as mudanças que aconteceram. Por quê? Porque às vezes a gente é egoísta. Sim, Lívia, gengibre puro. Eu comecei a falar sem parar e eu preciso de óculos para ler e eu tô sem o óculos e tô falando sem parar. Nesse momento, quanto tempo dura um chá? Quanto tempo dura um chá, a gente tomar um chá? Mas você pode tomar o seu cafezinho também.
Você pode tomar seu café, Gelli, mas primeiro de manhã você tem que limpar o seu corpo. Esses são pequenos hábitos que com o passar do tempo a gente pode adquirir, entendeu? O cafezinho, eu amo café. Eu preciso de café na minha vida. Eu preciso. Eu amo de paixão. Mas um chá, nesse momento que você vai escrever, ele tem uma função diferente. Eu sei que cortar um hábito, tirar um hábito e colocar outro, isso demora muito tempo. Muito mesmo. A gente não muda de um dia para o outro. Não mesmo, a gente não muda. Feito isso, eu preciso ficar esperta, que senão eu não consigo passar informação. Feito isso, existe uma técnica de você fazer um exercício vigoroso, seja um polichinelo, uma flexão, correr no mesmo lugar, por 2 minutos, 2 a 3 minutos, nada mais que isso. Para você fazer o quê? Para você agitar o seu sangue. E depois disso, tomar um banho frio. Isso é sensacional para quê? Para você ativar a circulação do seu corpo. Isso são hábitos que a gente não vai adquirir os 10 hábitos agora, de uma hora para outra, mas pense a respeito. O vídeo vai ficar gravado, vai ficar guardado, seja aqui no canal do Voo, seja no canal do Voo no YouTube. O vídeo vai ficar gravado. Também gosto muito, Gelli. E agora, num dado momento do seu dia, não precisa ser tudo de manhã, coloque um horário para você fazer um shake. Mas esse shake, essa mistura, esse batido, tem que ter o quê? Um leite vegetal, um abacate, um pedacinho de chocolate amargo, um pouquinho de óleo de coco, sim, Paulinha, é difícil, é muito difícil, mas é hábito de você acordar seu corpo. Então, leite vegetal, abacate, um pedacinho de chocolate amargo, uma colherzinha de café de óleo de coco. E cada dia você troca esses ingredientes. Tem uma frutinha que ela é sensacional para o cérebro. É um alimento do cérebro, é um alimento do nosso coração e é um alimento do nosso sangue. É o mirtilo, o blueberry, aquela frutinha roxa escura. Aliás, todas as frutas e legumes com a cor vermelho escuro e roxo, elas são antioxidantes e elas fazem super bem para o nosso corpo, tá? Então, uma dica, quem quiser começar, amora, morango, cereja, o blueberry, o cranberry, comer uva passas, é muito legal, a uva, entende? Então, é interessante começar a colocar esses alimentos para o cérebro. O que faz bem para o seu coração, automaticamente vai fazer bem para o seu cérebro. Isso é fato. E o que faz bem para o seu coração, vai fazer muito bem para o seu corpo como um todo. Ele vai te desintoxicar. E a última dica dessa rotina dos 10 hábitos matinais, aprenda a ler de manhã cedo. Que seja uma página de um livro que você goste, para você começar o seu dia fazendo conexões diferentes. Então, um dia você não quer tomar o seu banho frio, não tome o seu banho frio, mas comece devagar. E dentro daquele livro do Super Cérebro,
O Tanzi, que é o médico, junto com Deepak Chopra, ele fala assim, que uma prática física diária, seja ela do seu gosto. Se você gosta de caminhar, se você gosta de correr, se você gosta de academia, se você gosta de dançar, se você gosta de bike, se você gosta de yoga, se você gosta de... que mais? Equitação, pular corda, seja a sua prática física. Eu, como consultora ayurvédica e como coach, eu sei que ninguém funciona da mesma forma e a gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar à vida e ter prazer nela. Outra dica fundamental para a gente ter saúde mental, emocional, física e espiritual. Vamos começar a ter uma vida com mais prazer. Lembra dos hormônios de escrever a gratidão? Quando nós fazemos a prática física, a gente libera a serotonina, que esse hormônio é liberado no nosso intestino, a maior parte dele é liberado no nosso intestino. Fazer a associação de comer uma banana e fazer uma atividade física, o aumento da serotonina é infinito. Então é muito importante a gente associar certos alimentos à prática física. Quem gosta de fazer yoga, o interessante do yoga é você fazer yoga em jejum, pelo massageamento que existe nessa prática. Os yogis não gostam que a gente chama o yoga de prática física. Ela tem um sentido e um movimento muito maior. Só que o yoga é uma prática física, só que de uma forma diferente. Eu falo isso porque eu tenho formação em yoga, trabalhei com yoga há muitos anos, amo yoga. Então, o yoga ele tem que ser praticado de estômago vazio, pela contração do corpo, pelo massageamento e pela atividade prânica durante a prática do yoga, tá? Uma outra dica super importante, eu falei demais hoje, já são 49 minutos. Uma prática fundamental para a gente fazer as mãos em concha. Fazer isso aqui. Essa é a quantidade de alimento que a gente precisa em cada refeição. Se a gente comer esse tantinho aqui, a gente não vai engordar. Essa é a chave do sucesso. Quem precisa perder peso e senta na mesa e enche o prato, lembra, o seu estômago, ele precisa dessa quantidade de alimento sólido, dessa quantidade de líquido que não seja gelado e uma outra quantidade dessa de ar, de vazio. Para uma digestão ser efetiva, a gente precisa respeitar o nosso corpo. E quando nós comemos de uma forma equilibrada, de uma forma sana, não vai sobrecarregar a nossa digestão, não vai sobrecarregar a nossa circulação, o nosso processo linfático, o nosso processo respiratório, não vai prejudicar nada, a gente vai sair feliz da mesa. E voltando a falar sobre o prazer, que a gente precisa sentir prazer na vida. Então, tudo que Mas, Alba, como eu vou sentir prazer na vida? Nós vamos sentir prazer prestando atenção no que nós estamos fazendo. Que um hábito, ele pode tirar o prazer de viver. Então, tem um mestre indiano que eu gosto dele, eu sempre faço postagens no meu Insta, é o Osho.
o Osho tem um livro dele que chama Consciência. Eu já comentei sobre esse livro aqui algumas vezes. Então ele fala assim, que quando você for lavar a louça, lave a louça. Quando você for comer, coma. Quando você for fazer a sua prática física, faça a sua prática física. Quando você for conversar com alguém, converse com essa pessoa. Eu estou conversando com vocês. Eu tenho prazer em fazer isso. Por quê? Porque eu estou inteira. Eu estou no meu movimento de quê? De doação, de expansão, de comunicação, de soltar a informação que eu tenho dentro de mim. E vocês devem ter percebido que eu gosto muito de falar sobre alimentação, que a Ayurveda para mim é uma paixão. E eu faço algumas postagens e falo assim, a Ayurveda é a minha paixão, e realmente é. Eu amo a Ayurveda. E como eu amo o voo de Sofia. Por quê? Porque realmente são processos transformadores. São processos que fazem uma digestão efetiva na vida das pessoas. Então, se tem uma digestão efetiva, tem o quê? Tem saúde, tem vida, tem qualidade de vida. E eu coloquei aqui alguns itens, e tem uma outra coisa aqui, que eu quase que eu me esqueço. Quando eu falei do sono, para a gente preparar o nosso quarto para dormir, o horário melhor, eu sei que isso é uma aberração que eu vou falar agora, mas o horário certo da gente dormir é às 10 horas da noite. Por conta do nosso metabolismo. Então, eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar que o sono das 10 às 2 da manhã é um sono que o meu corpo ele vai se regenerar inteiramente. E é verdade. Então, esse péssimo hábito que a gente adquiriu de dormir tarde, dormir de madrugada, ficar vendo série, ficar vendo filme, ficar estudando até de madrugada e acordar tarde no outro dia. Isso é um péssimo hábito para quê? Para o metabolismo, para a reconstrução do nosso corpo. Então, é muito importante a gente dormir cada dia mais cedo. Lembra do movimento do sol, lembra do movimento da lua. Lembra do movimento da vida, que existe um movimento de repouso, existe um movimento de acordar. Então, tudo é um movimento único. Então a gente tem que entrar nesse movimento da vida. Vamos dormir mais cedo. E aqui tem super alimentos para o cérebro. Tá. Primeiro deles, abacate. Ele tem uma condição gordurosa fantástica. Ele é uma gordura saudável para o nosso corpo e é um super alimento para o nosso cérebro. O mirtilo, que é aquela frutinha roxinha. O brócolis, o óleo de coco, o azeite de oliva, os ovos, o salmão e o açafrão. E no livro, esse médico fala assim, faça uma dieta mediterrânea, que é a dieta que todos recomendam. Tome uma taça de vinho tinto, coma azeite de oliva extra virgem, coma mais pescados, coma comida orgânica, comida natural, desembale menos e descasque mais. Então, essas dicas pequenininhas, que eu acho que são dicas assim, muito simples, fáceis de fazer, depende do quê? De crenças limitantes. Eu não consigo fazer isso porque é difícil, eu não vou fazer. Mas essa forma da gente enxergar as coisas de uma forma diferente, ela ajuda muito. Deixa eu ver o que a Simone escreveu.
Se alongar é um bom hábito, sim, com certeza. Alongamento de manhã. Sim, mas o que eu queria deixar para vocês hoje? Que eu queria que vocês saíssem dessa live pensando. Eu falei um monte de coisas, falei coisas práticas, do jeito que eu gosto de falar coisas que realmente fazem sentido na vida das pessoas. Ficar filosofando, eu acho que ajuda sim, mas quando a gente pega o material e consegue manipular ele e levar para a vida, a gente consegue mudar um hábito. E nós estamos em um momento de mudanças de hábito, nós estamos num momento de reconstrução, nós estamos nos reconstruindo dia após dia. Nós passamos por um processo sério de uma pandemia, a economia mundial mudou, a política mudou, os nossos hábitos, alguns ficaram piores, outros melhores, muitas pessoas começaram a fazer comida em casa, isso é muito legal. Mas precisamos de mais, porque a nossa saúde tem que ser muito boa. E nós precisamos tomar cuidado com os nossos cérebros, com o nosso coração, com a nossa circulação, com a nossa digestão. E pensar que tudo começa com o quê? Com a ingestão, ingerir os alimentos. Então procure o quê? Mastigar mais. Comece prestando atenção, pegando a deixa do voo de Sofia, do processo de reconexão com a sua alma e com o propósito de vida. Pense na reconexão que você tem. Quando você for se alimentar, se alimente. Se você tem crenças que você sabe que não valem mais continuar seguindo aquele processo, pensa, reflita sobre isso, reflita sobre esses movimentos que precisam ser feitos. Pense, acredite em você, você é capaz, poder de acreditar em si, acredite em você. Comece a reconstruir a sua estima. Se você precisa eliminar um peso, comece a pensar sobre isso. Comece a agradecer por algumas coisas que você deixou de agradecer ou que não dava valor. Mas pensa no propósito da sua vida, nessa reconexão com a sua alma. Vamos nos unir a nós mesmos. Esse autoconhecimento é fantástico, porque a gente precisa viver livremente nessa vida. Quando eu falo uma experiência de liberdade chamada vida, é a gente poder ser livre, ter saúde, ser feliz, conviver, se expressar na vida. Isso é ser livre. Viajar faz parte? Super! É uma delícia. Mas se expresse, se comunique, se expanda, se desenvolva. Crie novas conexões cerebrais. Vá aprender alguma coisa nova, que seja um trabalho manual, mas faça as coisas com a mão oposta. Escove os seus dentes com a sua outra mão. Comece a pegar as coisas com outra mão. Comece a mudar o seu caminho de onde você vai, para onde você está vindo. Faça novos amigos. Se abra para a vida. Isso é muito importante. Isso é saúde. Isso são hábitos que podem mudar a sua vida. Por que eu falo isso? Esse médico, ele fala assim, se a gente fosse mais esperto, sacasse um pouquinho, a gente construiria uma vida mais saudável. Se tivéssemos bons hábitos e nos importássemos conosco, a gente construiria uma vida mais saudável e não teria as doenças da velhice. Porque se a gente parar e prestar atenção, eu, pelo menos quando eu saio, que eu observo as pessoas, eu percebo assim que muitas pessoas que têm uma idade, que são mais velhas, elas são muito doentes. Mas por quê? Talvez elas não tiveram consciência, talvez elas não tiveram capacidade do quê? De entender os movimentos da vida.
foi mecânica, ou for por crenças, ou por limitações, por N motivos. Mas nós, hoje, a gente pode ter uma vida melhor. E a gente pode construir um processo de envelhecimento diferente. A gente pode envelhecer melhor, entende? A gente pode criar uma vida melhor. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu trabalho como consultora ayurvédica. Vocês perceberam que eu adoro trabalhar com isso. Eu faço, sim, eu atendo online. Quem tiver curiosidade de fazer uma consulta ayurvédica, totalmente é só mandar um direct. Tenho processos também, trabalho com o coaching, com o voo de Sofia, um processo de reconexão com a alma e com o propósito de vida. São duas paixões da minha vida. Então eu nunca falo isso aqui ao vivo assim, mas hoje eu falei assim, eu preciso falar o que eu faço. Porque muitas pessoas perguntam, Ana, o que você trabalha? Você está aí, você está falando, você está se comunicando. Eu tenho esse trabalho que eu amo muito. Esse processo de consultoria ayurvédica, que os resultados são fantásticos, excepcionais. E o processo de coaching com voo de Sofia. Esse processo de reerguer as pessoas se reconectarem com elas mesmas e com o propósito de vida que elas precisam e que acho que todo mundo precisa estar conectado consigo e fazer a vida ser muito melhor. O nosso tempo, alguém quer fazer alguma pergunta? Temos ainda alguns minutinhos. Ana chegou. Tem um livro, Mara, que se chama Milagre da Manhã. Me ajudou muito. Eu não conheço esse livro, Lívia. Não conheço. Eu não conheço. Então é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai estar disponível no meu canal do YouTube, tá? O vídeo vai estar disponível no meu canal do YouTube. E eu queria que vocês deixassem os seus comentários, compartilhassem com as pessoas do nosso Instagram. E eu estou muito feliz de ter podido passar esse tempo com vocês, passar essas dicas que são fundamentais para uma saúde perfeita. Então eu desejo a vocês um ótimo final de noite